Essas imagens que virão a seguir é dentro do contexto de algumas publicações, de algumas mensagens a qual eu ensino, que estão no canal Voz que Clama na Cidade, para que alguém entenda e compreenda que aquilo que falo não é de mim mesmo, mas é do Senhor Jesus Cristo. Então a inspiração de Roma, ela já vem de algum tempo sobre os altares, os púlpitos, a liderança das congregações. O partido que hoje é demonizado, satanizado, ele também já foi apoiado pelos mesmos que hoje criticam tanto a presidência como a deputado estadual ou federal. E as pautas desse partido são as mesmas daquela época. E hoje se criticam certas pautas, certos posicionamentos, mas que naquela época não criticavam, mas eram os mesmos de hoje. Então essa inspiração romana, terrena, animal e diabólica tem doutrinado muitos líderes, porque muitos pastores, eles são discípulos desse que vocês vão ver aí na imagem a seguir. Eu tenho notado nesses 22, praticamente 23 anos de ser batizado, que muitos anciãos, muitos líderes, entre aspas, pastores da velha guarda, se espelham nesse, entre aspas, pastor que vocês vão ver nesse vídeo agora. E muitos têm a mesma linguagem e têm a mesma inspiração, tanto naquela época como na época de hoje. Então essa doutrina romana tem levantado líderes nessa inspiração, que trazem contaminação para a congregação. As pessoas ficam sem entendimento do que é a doutrina do alto. Então Satanás tem levantado essa inspiração nos altares e nos púlpitos, onde pastores se tornam verdadeiros cabos eleitorais, mas não para Cristo como único Senhor e Salvador da alma, não para o governo de Cristo, não para o milênio, não para a nova terra e o novo céu, mas para essa terra, para o governo dessa terra, para o governo dessa terra por homens dessa terra não nascidos do Espírito Santo, que precisam se arrepender e se converter em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, o que se faz agora é o que já se fazia lá. É o mesmo espírito anticristo, mas só com candidatos diferentes. Mas é a mesma inspiração romana. E os vídeos que publico e as mensagens que eu transmito, que é a doutrina do alto, combate contra esse espírito e contra essa falsa doutrina. Parece a doutrina do Espírito Santo, mas ela é contra Cristo. O anticristo não é aquele camarada cheio de tatuagem, que se veste de preto e fala que é satanista, não. O anticristo é aquele que vai se parecer com Cristo, mas não é Cristo. O espírito do anticristo é um espírito que se transfigura como se fosse o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. E a doutrina de Roma é uma doutrina que se disfarça como se fosse a doutrina de Cristo, mas não é a doutrina de Cristo. Então todo esse discurso de família, de defender os direitos da família, e todo esse contexto, isso é só uma capa, isso é só uma máscara para esconder as verdadeiras intenções animais, terrenas e diabólicas, de glória e honra e louvores humanos, de proveito pessoal,
material, ganância, amor ao dinheiro, amor à glória, à honra, a louvores do mundo e do que está no mundo. Então se adora Mamon, mas transmite como se fosse Deus verdadeiro, mas não é. E o evangelho é contra o espírito do anticristo, o verdadeiro evangelho. Ele é contra a inspiração de Roma. Não se faz aliança com as trevas para se alcançar, entre aspas, um bem comum, que é o espírito do ecumenismo. Abre mão das diferenças e se une pelo um bem comum, de paz, de justiça, de questão ambiental, social. Deixa as diferenças religiosas e vamos nos unir aqui por um objetivo comum, que é paz e justiça. Mas uma paz e justiça fora de Cristo, como único Senhor e Salvador. Uma paz e justiça fora do arrependimento dos pecados, da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria. Então é uma doutrina que afasta Cristo, que afasta a Nova Jerusalém, que afasta o milênio, Cristo reinando, que afasta o novo céu e a nova terra, que afasta o arrebatamento, que afasta o arrependimento, que afasta a conversão, que afasta a confissão em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então tem pequenas fagulhas de verdade, mas o contexto é mentira. Por isso que a víbora, a serpente, fez com Eva. Colocou sutilezas no meio da verdade e transmitiu um contexto que era fora do contexto de Deus para Adão e para Eva. Então pessoas estão sendo envenenadas não só com a picada da serpente, mas com a picada do escorpião também. E muitas congregações estão sendo incendiadas não pelo fogo do Espírito Santo, mas pelo fogo do dragão. Igreja evangélica, na hora que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou Presbiteriano, ou Metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. E ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Aleluia! Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Quem apoia somos nós. Cidadãos dessa pátria, com direito a votar e a exercer influência. Portanto, vocês sabem, eu tenho o maior telemarketing de Evonemas de todo esse Brasil, de pastores, de crentes dizendo, pastor, estão falando em nosso nome. Eles podem falar dos seus nomes. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura. E ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam no máximo nos seus próprios nomes, porque a igreja está acima disso tudo. E eu quero encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai dirigir uma nação. Uma palavra da Bíblia para um grande estadista chamado Moisés. Em Êxodo 18, 21, diz assim, Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados, tementes a Deus, homens de verdade
que aborreçam a iniquidade. Há também um outro conselho de um grande estadista da Bíblia que eu quero deixar com você. O grande Salomão, ele disse em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8 e 9: abre a tua boca em favor daquele que não tem voz, pelo direito de todos os que estão em desolação. Abre a tua boca, governe corretamente, faze justiça ao pobre e ao necessitado. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz o que Deus quer do homem. 3 coisas importantes que Deus quer do homem. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Eu queria dizer uma outra coisa para o Lula. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande. E hoje se ensinam quem vota nesse candidato ou votou, quem vota em candidatos desse partido, deve se converter. Quem apoia esse partido e candidatos desse partido não é cristão. E nessa época aí, qual era o discurso? Qual era a pregação? O partido mudou? Os pastores mudaram? A pregação mudou? Deus mudou? Será que há alguém que mudou? Ou todos permanecem o mesmo? Eu acredito que todos permanecem o mesmo. Satanás permanece o mesmo. Os falsos profetas permanecem os mesmos. A mentira continua sendo mentira. Verdade continua sendo verdade. Deus continua sendo Deus. O Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. O espírito do anticristo continua sendo o espírito do anticristo. Eu acredito que todos permanecem os mesmos, principalmente Deus, a sua palavra e o seu Espírito Santo. Eu acredito que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu acredito que a igreja salva é a mesma da igreja primitiva. Eu acredito que os crentes salvos são os mesmos da doutrina dos apóstolos. Eu acredito que a salvação é a mesma para quem se arrepende e se converte, confessando a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. E também acredito que o juízo de condenação para os falsos e mentirosos também é a mesma, de serem lançados no lago de fogo. Eu acredito que as coisas continuam as mesmas coisas conforme
A Bíblia, ela ensina. Você não pode pegar um texto das Escrituras e contextualizar conforme os seus interesses pessoais, principalmente animais, terrenos e diabólicos. E é isto que nós temos visto, onde as pessoas pegam um texto bíblico e contextualizam o texto conforme as suas ambições políticas, sociais, onde as pessoas pegam o Velho Testamento, não contextualiza para Cristo na sua vinda, nem na sua morte, muito menos na ressurreição, não contextualiza para a igreja primitiva, não traz a revelação apocalíptica para o arrebatamento, para o milênio, para o novo céu, a nova terra, para o juízo de Deus, para a condenação dos incrédulos, para a salvação daqueles que perseveram até o fim, e transmitem uma falsa inspiração. Teve um pastor que ele pegou um contexto do Velho Testamento, do povo no cativeiro, quando o povo saiu, e falando que o povo deveria lutar, não deveria só orar, que o povo deveria lutar, e eles lutaram e conseguiram. No Velho Testamento está cheio de textos assim, de lutar, de guerrear, de batalhar, de vencer o inimigo, mas não contextualizam para a vida do Senhor Jesus e não contextualizam para a vida dos apóstolos. E nem para João, que estava na ilha de Patmos, não o Batista. Então eles não contextualizam para o Novo Testamento, eles ficam só no Velho. Toda vez que você vê alguém falando de algo só no Velho, não contextualizando no contexto de arrependimento, salvação da alma, arrebatamento, novo céu, nova terra, tenha total entendimento que é mentira, é engano. Não é um conselho do Espírito Santo. O Velho Testamento, ele existe para confirmar o Novo Testamento, para aquilo que há de vir. E o Novo Testamento, ele confirma o Velho na morte e na ressurreição de Cristo, porque todo o Velho Testamento está falando de um reinado, de um único rei, de um único Deus, de um único Salvador. O Velho Testamento, ele anuncia o fim de todas as coisas. E o Novo Testamento traz clareza do que o Velho estava dizendo a respeito de si mesmo. Isto é, do Novo Testamento. Então pessoas pegam trechos, textos do Velho Testamento e contextualizam num contexto mundano, animal, terreno e diabólico. Isto é o espírito do anticristo. É uma doutrina sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma. É uma doutrina sem a salvação da alma. É uma doutrina sem o novo céu e a nova terra. Quando você olha para as Escrituras, você tem que ver Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Quando você olha para as Escrituras, você tem que ver arrependimento, conversão de pecados. Você tem que ver a eternidade, o celestial, o para sempre, o pelos séculos dos séculos. Quando você olha para a Bíblia, você tem que ver o juízo de Deus para a eternidade, o fim de todas as coisas e o início da eternidade para quem é condenado e para quem é salvo. Você tem que perceber de Gênesis e Apocalipse que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto.